E aí pessoal, tudo bem? Aqui é André, professor de filosofia de vocês. Eu estou gravando esse vídeo para dar uma força para o pessoal aí que ficou de progressão parcial. E como vocês viram lá no grupo, eu já enviei o trabalho para vocês e como não tem surgido muitas dúvidas, eu achei melhor gravar esse vídeo dando uma orientação geral para que vocês executem esse trabalho da melhor maneira possível e também da maneira com mais tranquilidade possível, que não afete tanto aí a rotina de vocês e que vocês consigam fazer de maneira tranquila, tá bom? Então, começando por uns esclarecimentos iniciais, como eu já tinha alertado lá no grupo, é necessário, extremamente necessário, que vocês se identifiquem muito bem nesse trabalho, né? Como já foi dito lá também, para vocês concluírem essa pendência que ficou do primeiro ano, agora que vocês estão no segundo, é necessário que vocês realizem duas atividades. Essa é a primeira atividade, que é o trabalho, que ele vai ter aí o valor de 40 pontos, né? E também será necessário depois realizar uma prova. Essa prova ela valerá 70 pontos, 60 pontos, né, melhor dizendo, para dar o total de 100. E é importante vocês fazerem um trabalho, justamente porque o trabalho é a preparação desta prova. A prova que eu elaborei para vocês é uma prova bem tranquila e ela está quase que espelhada em relação ao trabalho. Então, se vocês realizarem o trabalho de maneira dedicada, atenta, vocês vão ver que as perguntas são similares. Elas tratam do mesmo tema. Então, o trabalho ele vale como uma espécie de estudo para a prova. Que isso fique bem claro. Por isso que eu peço a dedicação de vocês, né? Então aqui, ó, olhando no trabalho, ele começa aí com o cabeçário, né? A atividade de progressão parcial, a disciplina filosofia, a escola estadual Cristiano de Souza, o ano de referência é o primeiro ano. Então é o ano anterior que vocês ficaram de progressão parcial. Agora vocês estão no segundo e vocês têm que quitar essa pendência em relação ao primeiro ano, tá ok? Então, ó, como eu já disse algumas vezes, é importantíssimo que vocês coloquem aí a identificação, a data, a turma de vocês, para a gente descobrir qual turma que vocês estão atualmente e depois aqui virar a nota, né? Como eu disse, eu já tinha adiantado isso no grupo também, este trabalho ele deverá ser entregue na escola. Por quê? A progressão parcial, muita gente não percebe isso, mas a progressão parcial, ela é um direito de vocês. Então, para que esse direito tenha validade, é necessário ter depois, constando na pasta, que vocês fizeram essas atividades. Então, tudo deve estar registrado lá na pasta da escola. Então, vocês deverão entregar esse trabalho. Alguns alunos perguntaram se podia imprimir. Eu disse, é melhor imprimir mesmo. Eu acho até mais interessante imprimir, que aí fica mais fácil. Depois a gente já tem aí o lugar de identificar o aluno, tem umas questões de marcar, então é só marcar, é bem mais fácil. Mas quem não tiver condições de imprimir, não tem problema. Pode fazer numa folha separada e só ir colocando as respostas. E, obviamente, não esquecer de identificar este primeiro trabalho, porque a prova também vai ser do mesmo estilo. Tá ok? Então vamos lá para o conteúdo, dar uma olhada como que está o conteúdo. Vou passar uma explicação geralzinha de cada uma dessas etapas, tá ok? Então vamos lá. Então, partindo aí para a primeira questão, a gente lê lá. Quando pensamos a relação entre mito e filosofia, percebemos que existe certa semelhança entre eles. Ambos buscam explicar a realidade das coisas, conjecturando sobre a origem ou fim do mundo que experimentamos. No entanto,
existe uma diferença considerável entre o mito e a filosofia. O pensamento mítico é uma explicação da realidade que não existe metodologia ou rigor lógico, quanto que o pensamento filosófico, por oposição, busca explicar a nossa realidade de uma maneira racional, isto é, por princípios lógicos. Então a questão vai pedir o seguinte: atividade. Assinale se as afirmações abaixo são patentes do pensamento mítico ou do pensamento filosófico. Então, lembrando, pensamento mítico não trata com rigor lógico, não tem uma metodologia e às vezes tem um caráter muito mais religioso do que racional. E o filosófico já existe um rigor lógico, uma espécie de cientificidade da proposição. Então vamos lá, ó. A primeira, A. O Sol é uma estrela, um corpo celeste que produz sua própria energia. Tá racional ou tá mítico? B. A Vitória Régia, planta que nasce na superfície dos rios, é uma estrela das águas, pois o deus Lua a tornou assim, já que ficou comovido quando ela era apenas uma linda jovem que afogou no rio, pois ela teria visto seu reflexo na superfície e morreu tentando abraçá-lo. Ou seja, já é mais uma lenda, né? Então, a letra C. Os trovões que escutamos atrás das nuvens é obra do deus Thor, que bate seu martelo atrás das nuvens. Mítico ou filosófico? O trovão é a emissão intensa de radiação eletromagnética resultante de uma descarga eletrostática na atmosfera. O raio, produzido por uma grande diferença de potencial elétrico entre porções de matéria, nuvem ou solo-nuvem. Ou seja, uma explicação mais religiosa ou uma explicação mais lógica e racional. Então essa foi a primeira atividade. A segunda atividade, a filosofia se preocupa muito com a realidade. Sua origem é grega, como bem sabemos, os gregos se preocupavam muito com o conhecimento, especialmente com aquilo que pode ser considerado verdadeiro, isto é, uma explicação racional dos fenômenos do nosso mundo. Tendo essa visão geral como base, responda à simples questão: a filosofia que hoje temos como disciplina é uma área de conhecimento que se preocupa com questões concretas da nossa vida ou com questões supérfluas e desnecessárias para o conhecimento do mundo? Tá bem fácil essa resposta, né? Ou seja, pensando na filosofia como uma coisa que tende a querer demonstrar através de discursos verdadeiros, discursos racionais, muito ao contrário de que algumas pessoas acham que a filosofia é uma teoria muito abstrata, que trata de assuntos muito complexos. A filosofia, então, nesse sentido, que eu apontei aqui nessa questão, ela ela se importa, ela se preocupa com questões concretas ou não? Tá? É só para responder isso. Já a questão 3 é uma questão tirada de uma universidade aí, e eu dei uma adaptada nela para que vocês coloquem se ela é verdadeira ou falsa, né? Aí, no geral, né, fala um pouquinho do Sócrates, o que ele fazia, qual que era a intenção do Sócrates. E então, aí vem aí o que é para fazer nessa questão. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pelo qual o seu pensamento foi transmitido, né? Aqui em cima diz, ó, diálogo. Pode-se afirmar que a sua filosofia, aí vão ter as opções, vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Sócrates não importava com diálogo? O método socrático de nada serviu à filosofia? O método socrático foi decisivo para a filosofia? A filosofia de Sócrates ficou consagrada sob a forma de diálogos. Então aqui é para marcar verdadeiro ou falso. Sócrates é uma figura central para a filosofia, pois é o método de objetivo claro de buscar o verdadeiro conhecimento. Verdadeiro ou falso? De bandeja, né, pessoal? Então aí temos agora a questão 4, né? A questão 4, ela trata aí, como diz aí, uma questão também de uma universidade, né? De um vestibular. Ela trata do embate entre sofistas e filósofos da antiguidade grega, e tratando como isso de um tema central, né? Quando se discute a origem do pensamento ocidental. No capítulo pré-socrático, os físicos e sofistas,
contido no livro Curso de Filosofia, organizado por Antônio Rezende, Mauro Iglesias explica que, ao tempo da velhice de Sócrates, surgiram os sofistas, que se especializaram em uma técnica de disputa verbal que, ao contrário da dialética socrática, ela não pretendia alcançar conhecimento algum, apenas o convencimento. Essa é uma questão adaptada, né? Então vamos aí para a atividade. Sendo os sofistas preocupados mais com a aceitação, o convencimento do discurso, e os filósofos, inspirados na dialética socrática, eles buscavam o verdadeiro conhecimento contra as meras opiniões que os gregos chamavam de doxa, né? Então, tendo essa oposição entre sofistas, preocupados com o convencimento do discurso, não propriamente com o que aquilo, se aquilo que eles estão dizendo se trata de um discurso verdadeiro, e já o filósofo, preocupado em dar um discurso mais racional, mais conceitual das coisas, então assinale, a alternativa vai pedir, assinale qual frase seria dita por um sofista e qual seria proferida por um filósofo, né? A questão A, e vamos pegar esses dois exemplos aqui, que se tratam de frases opostas, que seriam ditas ou por um sofista ou por um filósofo. Então vamos lá. A primeira frase, a alternativa A. O amor é uma dor que todos sentimos. Nunca ame demais, para que, assim, nunca sinta muita dor. Então, você vê que essa frase ela tem uma preocupação muito mais poética, muito mais, né, do que propriamente conhecimento, né? E a questão B, por oposição, vamos lá. O amor é um sentimento típico do ser humano. Por isso, devemos buscar compreendê-lo, especialmente qual é o seu papel na sociedade. Então, citando como exemplo, essas duas alternativas, vocês vão dizer se esta frase aqui seria dita, fazendo esse exercício, né, conceitual, se essa frase seria dita por um sofista ou se essa frase seria dita por um filósofo, tá? Então, as outras frases vocês vão fazer a mesma coisa, tá bem tranquilo. A questão 5 traz uma questão sobre Platão, né? E diz aí o seguinte: Platão é um dos filósofos gregos mais importantes. Amplamente influenciado por Sócrates, seu mestre, buscou incorporar a dialética socrática à sua própria filosofia. Então, a filosofia do Platão foi muito marcada pela filosofia do Sócrates. O movimento socrático de buscar o conhecimento verdadeiro através do diálogo marcou profundamente o pensamento platônico. Entre várias teorias importantes para o pensamento ocidental, encontramos a célebre teoria das formas ou ideias. Basicamente, essa teoria traz a concepção de que o mundo sensível é apenas uma cópia do mundo inteligível, aquele mundo onde estão contidas as formas ou as ideias, onde no primeiro temos o primeiro mundo sensível, temos apenas coisas corruptíveis, coisas que acabam, coisas mortais, coisas temporárias. E no segundo temos objetos imutáveis, imortais, eternos. Então, sobre a teoria platônica das ideias, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Ou seja, vocês vão pegar os conceitos que tem aqui deste lado e enumerar com o que melhor se adequa ao conceito do lado de cá, né, da primeira coluna. Pegando, por exemplo, mundo sensível. O mundo sensível é a oposição entre a posição do sofista e do filósofo? É a origem das coisas materiais que são corruptíveis? Aqui no texto em cima fala, aqui nesse textinho em cima fala. É a origem das formas ou ideias que são imutáveis? Se trata da clássica oposição entre as meras opiniões e o conhecimento verdadeiro? Referência à célebre alegoria da caverna. Platão falava lá que o pessoal enxergava as figuras na parede da caverna, né, se tratando de ilusão. Né? Então, vocês vão pegar aqui, por exemplo, o mundo sensível e colocar em relação a qual que se encaixa melhor. E fazer isso para todas as outras. Né? Olha lá, episteme versus doxas. Referência cérebro alegoria da caverna. Clássica oposição entre as meras opiniões e o conhecimento verdadeiro. Ok? Então, a questão 5 vai ser respondida dessa forma. A questão 6
que é também uma questão de uma universidade, a Universidade Estadual de Londrina, traz aí uma questão de Aristóteles. É dito o seguinte na questão: é pois manifesto que a ciência adquirir é a das causas primeiras. Aristóteles falando da metafísica, né? Porque ele não deu esse nome, mas pensando na filosofia primeira, né? Das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa disse de 4 sentidos, ou seja, tem 4 causas, 4 tipos de causas. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz-se, pois, à noção última. Qual que é a noção última? Qual que é a essência? E o primeiro porquê é a causa ou princípio. Essa é a primeira causa, a causa que traz a essência. A causa segunda é a matéria do sujeito, é aquilo que ele é feito. A terceira é de onde vem o início do movimento, aquilo que faz o movimento acontecer. E a quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê e o bem, né? O fim, é o fim, qual é a finalidade dela. Então, esse é um texto adaptado do Aristóteles, da metafísica. Então, a questão vai pedir o seguinte: vamos lá. Este pequeno trecho diz respeito à teoria das 4 causas de Aristóteles. A causa formal, como diz lá, a essência, é aquilo que é a essência do sujeito. A causa material, que diz a respeito do que o sujeito é feito, a sua matéria. A terceira, a causa eficiente, é da onde vem o início do movimento, aquilo que faz a coisa se movimentar. E a quarta causa é o fim, a causa final, aquilo que dá finalidade. Então, vamos lá. De acordo com os exemplos que são dados aqui abaixo, na alternativa A, B, C, D, explique qual que é cada causa. Então, por exemplo, o motor faz o carro andar. Essa frase, esse exemplo, ele trata de qual tipo de causa? Aquela causa responsável pelo movimento. Então, é só vir aqui em cima. A terceira causa é a causa do movimento, né? Outra, para dar um exemplo. A tesoura serve, tem a finalidade de cortar. Então, se trata de qual causa, tá? Então, cada frase dessa vai dizer respeito a um tipo de causa. Mais uma questão sobre Aristóteles, a questão 7. Vamos ver o que ela diz aí. Aristóteles propõe uma ética bastante interessante. Essa ética é desenvolvida em um livro chamado Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles, né? E pode ser chamado de ética da eudaimonia. Essa ética, no entanto, não é apenas busca por bens materiais ou sucesso pessoal, mas sim a busca pela própria finalidade das ações e condutas humanas, isto é, aquele verdadeiro fim que devemos alcançar. Essa ética aristotélica é baseada num sentimento muito comum a nós. Qual é esse sentimento? Qual é esse sentimento aqui do grego? Se vocês não souberem, só pesquisar a respeito dele que essa questão está respondida. Uma questão 8, que trata da filosofia do Descartes, diz aí o seguinte: ao pesquisar sobre a filosofia de Descartes, vemos que ele atinge uma certeza bastante interessante, mas que ao mesmo tempo até simples, que eu existo porque sou capaz de perceber que existo. Assim, a afirmação penso, logo existo, é o caminho para escapar da dúvida metódica, que proporia como certa a ideia de que tudo que vemos é uma ilusão dos sentidos, e jamais seríamos capazes de fazer ciência, em sentido estrito de conhecer a realidade. Já se eu estou sendo enganado pelos sentidos, a única coisa que eu posso ter certeza é que eu penso. Então, o que eu penso, eu existo. Essa frase traz e diz respeito a qual conceito importante do Descartes? Qual que é o nome desse conceito aqui, ó? Penso, logo existo. Bem tranquilo. A questão 9 também é bastante interessante e traz uma certa oposição entre a filosofia racionalista e a filosofia empirista. Então, aí diz o seguinte: analise os dois textos a seguir e assinale qual diz respeito à teoria racionalista, que ela é pautada em princípios puros, sendo as ideias que existem na nossa cabeça, as ideias inatas, são a origem do conhecimento, e qual diz respeito à teoria empirista, aquela que ela é pautada pela origem do conhecimento através da experiência. Então, elas são filosofias opostas, sendo que a filosofia racionalista acredita que o conhecimento vem da nossa mente, da nossa cabeça, e a filosofia empírica, que a experiência que é a origem do conhecimento. Então, vocês vão ler esses dois textos e responder se o texto 1 trata de uma filosofia
racionalista, de uma teoria racionalista, ou de uma teoria empirista. E o texto 2 se trata de uma filosofia racionalista ou empirista. Né? Então, no próprio texto tem algumas passagens que são sintomáticas. Né? Desculpa, por exemplo, olha lá. Aqui fala que os sentidos me enganam. Então, o conhecimento vem da cabeça. Né? Então, dá para responder tranquilo. E para finalizar essa pequena parte, essa primeira parte, eu quero que na questão 10 vocês façam um pequeno texto se tratando dessa questão. Para que serve a filosofia? Né? Essa pergunta, ao contrário do que todos imaginam, não é tão simples de responder, porém, é necessário apenas olhar as questões anteriores para fazê-la. Então, com essas questões que vocês responderam desde a questão 1, eu quero que vocês montem uma espécie de textinho para mostrar que a filosofia tem uma certa utilidade, né? Que não se trata só de questões abstratas, muito difíceis, e que elas têm uma relação, de certa forma, com o nosso cotidiano. Então, esse foi o vídeo. Eu vou gravar dividido em duas partes, essas questões de 1 a 10, que não se tratam de questões do Enem, e depois eu vou dar uma passadinha com vocês sobre as questões do Enem, para ficar mais claro. Então, como essa é uma parte que vocês vão ter um pouco mais de trabalho, vão ter que escrever, eu fiz esse vídeo explicando essas 10 primeiras questões, e depois, logo em seguida, eu já vou mandar para vocês esse vídeo passando sobre essas questões do Enem, tá ok? Então, lembrando, sempre entre em contato comigo se vocês tiverem alguma dúvida, e espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a vocês realizarem esse trabalho, e não deixem de fazer, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp. Até mais, um abraço.